Boa noite. Carlos tem 54 anos, nasceu numa família estruturada, um ambiente familiar completamente normal. Mas pouco a pouco começou a quebrar algumas regras. Aos 10 anos já ambicionava autonomia. O pior veio depois. Obrigada, Carlos. Obrigada também, Eduardo Silva, terapeuta. Seja bem-vindo ao Confesso. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Carlos tem um percurso de consumo de drogas que nos permite perguntar como é que conseguiu sobreviver. Carlos, mais uma vez, obrigada, boa noite. E boa noite, Eduardo, também a si. Como é que um menino de 10 anos já ambicionava essa autonomia? Não brincava? Claro, com certeza que brincava. Mas Como é que sempre brincava? brincava normal, aos outros garotos todos. Era sempre uma sensação de querer mais. Qual era esse conceito de autonomia aos 10 anos de idade? Era o conceito de querer acompanhar com pessoas mais velhas, fazer o que os outros faziam, já sair, já frequentar os cafés, poder sair um bocadinho à noite. Aos 10 anos? Já tinha essas vontades comigo. E de onde lhe vinham essas vontades? Que pois. inspiração é que tinha para poder Não querer tinha comportar-me assim? E a inspiração foi uma coisa que eu não dei por ela, nem posso explicar como é que surgiu, mas o que é certo é que existia, não é? E como é que se pede aos 10 anos aos pais para poder fazer isso? Não se pede, quebra-se as regras e tenta-se fazer aquilo que pensamos que está correto, que é alimentar o que queremos. Isso hoje entendo, através que é um sinal de imaturidade, como é compreensível aos 10 anos, ambicionar aquilo que não se tem, ambicionar aquilo que os outros têm. E demorou muitos anos a descobrir o que é que se passava comigo naquela altura, não é? Que regras quebrou logo nessa idade? Sim, eram as regras básicas, não chegar a horas, estar mais um bocadinho com os colegas, chegar mais tarde, faltar ao jantar, não estudar aquilo que se devia estudar, começar a faltar algumas Isso a maioria das aulas. crianças não faz? Como? A maioria das crianças não faz isso? Pode fazer, mas não com tanta intensidade. Eu não passava um dia sem isso acontecer, penso eu. Então o que é que se passou a partir daí? A partir daí eu fiz o meu percurso normal no liceu, sempre a quebrar algumas regras, nada de exagerado, até conhecer pessoas que já usavam algumas drogas fumadas e então a minha ambição era também acompanhar essas pessoas mais velhas e experimentei. E porquê que tinha essa ambição? Queria se identificar com quem? Eu penso que com pessoas mais velhas. Tinha a tendência de ser aquilo que não era, mas gostaria de ser. O que é que sabia das drogas nessa altura? Sabia o que me diziam em casa, que as drogas matavam, levavam à loucura. E deu ouvidos aos pais? Eu dei até experimentar a primeira vez. Quando experimentei a primeira vez, descobri que não me mataram, não fui apanhado, não fiquei viciado, fiquei pronto para continuar a usar. Que família era a sua? Estruturada? Era completamente estruturada. Com posses financeiras? Sim, normal. Normal. Em família, falava-se sobre droga nesse tempo? A não ser... Não se falava. Falava-se sobre os perigos. E o seu primeiro consumo foi quando? Foi aos 14 anos. 14 anos? Sim. Como e em que circunstâncias? Foi com um amigo no liceu, fora do liceu, mas dentro do liceu, dentro das aulas. E ele tinha e fomos experimentar. Tinha o quê? Erva, na altura. Na altura, o que é que sentiu? Não sei, eu penso, que eu me recordo, eu não senti muita coisa, mas fiquei pronto para experimentar mais vezes. Isso lembro-me, que fiquei logo a marcar a próxima vez
no dia seguinte para nos encontrarmos à mesma hora, lembro-me disso. Sentiu-se adulto, foi isso? Senti-me pertencer, senti que tinha em minha posse um segredo, senti que mais ninguém sabia, que estava a fazer uma coisa proibida, senti-me bem com isso. Mas da erva passou para outras drogas. Depois, mais tarde, sim. Como é que foi então esse percurso até mais tarde? Longo, longuíssimo. Sim, foi muito lento. Eu continuei a usar frequentemente e pensava que na altura era uma filosofia de vida, pensava que ia fazer aquilo até ao fim da minha vida, pensava que era bom, pensava que me libertava, pensava que me abria muito pensamento e conseguia falar de coisas que as outras pessoas não falavam e ficava mais desinibido. Mas estava sempre atraído por novas experiências e fui experimentando, experimentei tudo. Era um rapaz tímido? E eu pensava que não. Mas era? Pensava que não. As drogas fizeram de si um rapaz mais desinibido, foi isso? Fizeram. E era esse o seu desejo? Eu penso que sim. Na altura não sabia, era inconsciente, não é? Eu só vinha a descobrir isso depois mais tarde. Onde é que lhe fazia falta ser assim desinibido? Para poder fazer parte do grupo? Era para poder ser aceito, para poder realçar, para poder dar nas vistas, para chamar a atenção. Eu hoje percebo que era um sentimento de inferioridade que me fazia fazer isso, mas normalmente eu na altura sentia que queria aquilo, queria ser notado, queria na maneira de vestir, na maneira de andar, na maneira de atuar, nos comportamentos, com quem eu andava, marcava-me a diferença e eu sentia-me bem por ser diferente. Então, e descreva-me o Carlos dessa altura, essa diferença. É diferente do homem que está aqui hoje. Sim, comecei a ser dois nessa altura, não é? Comecei a ser um em casa e outro fora de casa, completamente diferente, não é? Como é que se transformava? Era automático, nem pensava, mas era automático, não é? Em casa era como? Fazia de conta que era bem comportado, que estudava, não é? Com algumas atitudes da rebeldia, mas nada de especial. E as conversas que os pais tinham? Sim, era sobre os estudos e as notas é que pautavam o comportamento, não é? Boas notas é bem comportado, más notas é mal comportado. E tinha boas notas? Tinha notas médias. E isso satisfazia os pais? Satisfazia. E assim dava-lhe tranquilidade para conseguir manter essa capa? Exatamente, até um dia em que eles descobriram, claro. Já lá vamos a esse dia. E depois, cá fora? E Quem era o outro Carlos? cá fora era com os amigos, era arranjar maneiras de ir à música, entrou muito o conceito na música, em 75, 74, 75, vieram muitas pessoas da África, naquela altura, em que veio muita erva, veio muitas novas drogas, a liberdade, o conceito de liberdade também entrou muito na minha mente e na minha maneira de ser. E também não estávamos muito longe da era hippie que tinha surgido naquela altura, era a altura das calças às rasquinhas, das camisas às florzinhas, dos cabelos pelas costas, dos bigodes, das mosquinhas. Foi inspirado nessa imagem? Sim. Cultivou-a? Sim. E, entretanto, tudo progride para pior? Na altura, para mim, para melhor. Hoje, para mim, para pior. E então, conte-me da parte a partir do momento em que tudo começa a descambar na sua vida. Ora bem, naquela altura não começou a descambar. Comecei a experimentar outro tipo de drogas. Já na altura comecei a experimentar muito LSD. Também já experimentei heroína injetada e cocaína, com 17 anos. E passou por experiências, eram experiências. E o meu consumo regular era as ervas, o haxixe e o álcool também. Começou a entrar muito na minha vida. E acha que não estava desregulado aí? Não. Não. Tinha o controle, mais ou menos, ainda controlava a minha vida. Ainda conseguia tirar os cursos, ainda cheguei a entrar na faculdade no primeiro ano e depois optei por uma carreira musical. Fui músico durante 18 anos, que foi essa a minha morte. Não foi o facto de ser músico, mas foi o facto de dar a desculpa da música para continuar a usar drogas. Porquê? Porque achava que as drogas inspiravam-no para a música? Exatamente. Ficava um outro homem? Pelos exemplos. Era mais... hoje sei que era para tentar ser quem não era, para imitar, por imitação. O perigoso efeito de imitação. O perigoso, dos músicos que usavam, dos músicos que morriam novos,
daquele ambiente todo. E cultivava isso. E cultivava isso. E a família sempre a não perceber o que estava a acontecer. Sim, sim. E o Carlos sempre a transformar-se Sim, noutra não pessoa. concordavam que eu desse preferência à música do que aos estudos. Não concordavam de maneira nenhuma. Teve aí na sua vida algum relacionamento? Conheceu alguém? Sim, conheci várias raparigas na altura e eram casos só normais, de ambiente, nunca consegui assumir compromisso nenhum. Mas, entretanto, chegou a casar. Sim, sim, sim. Casou sim. com que idade? Com 25 ou 26 anos. E nessa altura, quem era o Carlos? Em que processo se encontrava de dependência? Encontrava-me completamente viciado em heroína. E a sua namorada, mulher, Sim. sabia? Não. Não Como? sabia. Não sabia, porque eu não fazia as coisas à frente dela. Escondia sempre até casarmos. Quando casarmos, ela soube e foi um pretexto para fazer uma desintoxicação, uma tentativa de paragem. Não é? Quantas tentativas fez? Muitas. Fez muitas. Por iniciativa própria, muitas. Quando é que a sua mulher percebeu que realmente... Eu, passado um mês depois de ter casado, fui logo para um centro de tratamento. Como? Porque a minha esposa pediu ajuda à família e a família internou. Portanto, só ao final de um mês é que a sua mulher percebe É verdade. que tem um marido que não era aquele que ela Não conhecia. era aquele, era outro. Era outro. Quando é que se deu essa descoberta? Conte-me. Diga. Consegue Sim, foi em relembrar-se? casa, através da descoberta de alguns utensílios para usar. E... O que é que ela lhe disse? que é isto? O que é que respondeu? Eu menti, disse que não era meu, não sabia o que é que estava ali a fazer, mas uma vez passa, a segunda vez passa, a terceira já não passa. Achava que ela não notava que o Carlos era um homem transformado, que num momento era uma pessoa, não ressacava? Eu ressacava. Aonde? Tentava não ressacar, né? Tentava sempre arranjar maneira de não ressacar. Ela Daí, nunca viu? a ressacar não. Não. A ressacar não. E Mas pediu. sentiu porque eu era obrigado a pegar em dinheiro, era obrigado a pegar em coisas que não eram minhas para não ressacar, não é? Para ir comprar. Está-me a querer dizer que chegou a roubar? Não. Sim, sim. Chegou. O quê? A quem? Onde? Há muita gente, há a família principalmente. O método tradicional, preciso do dinheiro para... Sim, várias maneiras de roubar, através da manipulação, também, de contar histórias e de ir às carteiras das pessoas e pegarem coisas que não eram minhas. E a vendê-las onde? Às pessoas que vendiam drogas, Diretamente. diretamente. Na altura nunca sentiu nem vergonha, nem remorsos? Não tinha tempo para pensar nisso, só tinha tempo para alimentar o vício, não é? Muito bem. E há aquele dia em que a sua mulher lhe diz que... Confrontou-me com a situação, não é? Como é que foi esse dia? Depois foi uma discussão grande. Foi uma discussão grande e ela foi pedir ajuda à família dela, ou à minha família, e eles juntaram-se todos e fizeram... Tem presente na memória essa discussão? Sim, sim. E então? Toda a gente falava de mim, menos eu. É horrível. O que é que ela lhe disse exatamente? Que não podia ser, que ou me tratava ou acabava tudo. E o que é que o Carlos fez? Praticamente pôs as malas à porta. Pôs ou não pôs? Sim, pôs. Não fisicamente, mas pôs. Pôs essa condição. E porquê que aceitou o pedido dela? Porque, na altura, eu não tinha coragem para enfrentar outra situação. Para ir usar para a rua, ou para ir usar para um bairro, ou para continuar a usar às claras, não é? Ou porque ela era mais importante para si do que a droga, acha? Eu, na altura, pensava que era. Na altura, eu estava muito completamente chateado por ela ter dado essa informação à minha família, não é? À família. E filhos já existiam? Não, foi depois do primeiro tratamento é que já... depois de um ano de casarmos. E esse primeiro tratamento resultou? Enquanto lá estive, resultou. E depois? E depois não. Então, e depois? E depois voltei a usar novamente. E, entretanto, nasceu a minha filha. E, passado 3 anos, voltei a ser internado noutro tratamento, o tal tratamento em Inglaterra. E quem é que o levou para lá? Foi uma família amiga dos meus pais, que tinha lá os filhos, e deu essa informação. E o filho dessa família foi-me lá levar.
E nessa altura já tinha necessidade e consciência que precisava de ser tratado? Não. Então porquê é que aceitava sempre? Era sob pressão? Era sob pressão. Era sob pressão, já não tinha mais portas para onde ir. Mas teve sempre tentativa de fugir? Cada vez que entrava para se tratar, queria vir embora? Não, mas era mais na minha cabeça, funcionava. Ok, eu vou, paro uns tempos e depois continuo a fazer aquilo que eu mais gostava de fazer. Então quantas vezes é que entrou, saiu em Esse foi o tratamento? segundo tratamento que eu Estamos a fiz. falar no segundo. É. Mais vieram depois? Não. Não. Não, foi definitivo. Em 92 foi definitivo. O que é que aconteceu nesse para ser definitivo? Pois aconteceu muita coisa que eu não estava a contar. Não é? Então diga. Aconteceu que eu descobri que era possível ser feliz sem drogas. Quem é que lhe ensinou isso? Foi o próprio programa e as pessoas que estavam lá que me transmitiram, que me obrigaram a olhar para mim, obrigaram, entre aspas, a olhar para mim de uma forma verdadeira. Já vou-lhe pedir assim que me ajude a completar esta história, porque vocês conheceram-se fora É verdade. de Há Portugal 17 há anos. 17 anos. Em Inglaterra, quando o Carlos frequentava os aftercares, que depois dos tratamentos é muito importante para manter este equilíbrio que a pessoa consegue em tratamento, esta capacidade de viver com ele próprio e de olhar para ele e aceitar-se na totalidade. Depois, regularmente, há este pós-tratamento e foi aí que nós nos conhecemos há 17 anos. Portanto, o que é que este tratamento teve de diferente dos outros? O primeiro tratamento, eu na altura não sabia, não é? Não sabia verificar isso, mas depois com o tempo consegui verificar. O primeiro tratamento eram terapias ocupacionais. As pessoas passavam os dias entretidos a pintar, ou a arranjar isto, ou a apanhar fruta, ou fosse o que fosse. Era trabalho. Não é? Mas no fim do trabalho os problemas estavam lá todos. Não é? A baixa autoestima, os problemas conflituosos, a raiva, a revolta, estava lá tudo. E neste programa foi obrigado a falar dos meus sentimentos, daquilo que se passava dentro de mim. Alguns deles que eu tinha vergonha até de os assumir, não é? Estou zangado com determinada pessoa, estou muito revoltado e eu achava que não era muito politicamente correto estar zangado com as pessoas. Não é? E ao final destes anos, não tem vergonha de revelar esses sentimentos? Nada. Então quais eram? Na altura Aquilo que contou. era muita revolta, muita zanga contra o mundo todo. Eu penso, aquilo que eu sentia é que o universo tinha conspirado contra mim. Não é? Toda a gente se tinha juntado para trabalhar contra mim. O universo ou determinadas pessoas? Ou determinadas pessoas que faziam parte do meu universo, da minha vida, não é? Qual era a sua relação com o seu pai, com a sua mãe? Era boa, era boa. Com eles não estava revoltado? Estava. Porquê? Estava revoltado porque achava que não me deram a liberdade que eu queria, quando eu queria, não me davam aquilo que eu queria. Eu era a favor que eles tinham que me dar tudo em vida, que me tinham que dar a parte da herança em vida, que era para eu estourar, não é? Eu pensava que esse tipo de situações, não aceitava as regras, não é? Pensava ao contrário daquilo que penso hoje, completamente. Hoje é um homem disciplinado, que Sim, aceita faço essas uma vida regras. normal, completamente normal. A minha vida é completamente normal. Quando é que se deu exatamente essa viragem em que o Carlos percebe eu estive errado durante todos estes anos e hoje... Em tratamento. Neste tratamento eu tratamento. percebi isso de uma forma ainda muito leve e de uma forma eficaz, de uma forma muito baseada nos sintomas, ou seja, nas asneiras que eu fazia, no mal que eu fazia à minha filha, no mal que eu fazia à minha mulher, na forma egoísta que uma pessoa que usa se torna, não é? Porque as pessoas que usam tornam-se muito egoístas, só pensam no prazer imediato, só pensam nelas, não é? E eu também. Eu só pensava em mim e tive a altura de refletir através de conversar, muitos grupos de terapia, muitas conversas, algumas delas que tive com o Eduardo, de verificar aquilo que eu estava a fazer aos outros, de preocupar-me um pouco, pôr-me no lugar dos outros, que era uma coisa que eu não sabia fazer. Na altura do Eu só sabia usufruir dos outros. Tirar partido dos outros. Na altura do consumo, o que é que a sua filha representava para si? Eu achava que gostava muito dela. E a amava muito. Achava? Achava. E como é que transmitia esse amor? Sempre que podia, sempre que estava talvez um bocado mais drogado, conseguia estar com paciência para ela, ou conseguia estar mais um bocadinho a brincar com ela, não é? Porque
eu pensava que ser um porreiraço para a minha filha era suficiente, não é? E não é isso, tinha que ser um pai, mas não assumia. Quem assumia essas responsabilidades era a minha mulher. Mas sempre teve essa ambição na altura de ser pai? Sim. Queria mesmo? Sim. Quais eram os valores que queria transmitir? Eu, na altura, eu pensava que os meus filhos iam usar também. Pensava. Eu pensava. Era uma filosofia de vida que eu tinha. Portanto, estava Eu um homem Eu acreditava naquilo. capaz de transmitir este tipo de comportamento aos seus filhos? Com certeza, porque eu concordava perfeitamente que as pessoas usassem, não é? Mas Era não- a favor. Mas nunca contou isso, ficou só para si, não o disse à sua mulher. Claro que não. Porquê Claro. que achava que eles iriam ser mais felizes com a droga? Porque achava que eu tinha beneficiado muito com isso. Acha que o seu percurso todo de consumo foi tanto e tão intenso que poderia hoje não estar aqui? Completamente. Eu, passado 6 meses de ter regressado de tratamento, tive uma hemorragia muito grande e então descobri que tinha uma cirrose e tive que ser transplantado. Tive que mudar o fígado. Portanto, temos aqui já uma parte clínica também do seu processo doloroso. Foi um processo extremamente difícil, muito vivido, muito intenso, muito doloroso? Não, porque enquanto eu agravei a minha saúde, estava anestesiada, não tinha essa sensação, nem tinha essa consciência. E depois de ter descoberto que precisava de ser um transplante, que depois só aconteceu em 2000, tive 7 anos a ser preparado, só aconteceu em 2000, tinha um grupo de pessoas e tinha um programa que me ajudou a acreditar que tudo ia dar certo. Eduardo, é importante falarmos aqui, estamos a falar de uma geração que começou a consumir na altura da liberdade, não é? Hoje temos outra geração que consome outro tipo de drogas, portanto, gerações distintas. É importante passar uma mensagem de como nos devemos comportar perante estas novas drogas que estão tão patentes hoje na sociedade. São casos diferentes, gerações diferentes, mas a droga presente de maneiras também diferentes. E as consequências serão exatamente as mesmas, ou pior. O Carlos é um caso clássico de toxicodependência, em que teve um percurso normal, em que iniciou com o AX, a importância da influência dos seus pares, ou seja, a importância na adolescência que têm o papel das pessoas com quem os adolescentes se relacionam. Hoje em dia, em vez de ser heroína e cocaína, que eram as drogas mais clássicas, hoje em dia há as drogas smart shops, que são as drogas sintéticas, em que têm consequências muito mais horríveis, porque a mudança e a eficácia e o grau de obsessão é muito mais fulminante. Nós temos casos de pessoas com 16, 17 anos que só consumiram durante um ano e que têm danos cognitivos absolutamente horríveis. No caso da heroína, era possível consumir durante 10, 15, 20 anos. Por isso, as drogas são muito mais eficazes, as drogas são muito mais... têm um efeito muito mais rápido e criam ao conjunto de situações que o Carlos estava a falar, da manipulação, da mentira, desta negação que ele falava, desta ilusão de que transmitir aos filhos era bom, que era uma filosofia de vida, isto tudo era uma ilusão total. Hoje em dia ainda acontece a mesma coisa, os jovens, e é uma grande preocupação para mim, ao ter um adolescente como meu filho, é uma grande preocupação para mim o ter o acesso tão fácil a estas drogas sintéticas. Eu acho, Carlos, que é importante que nos ajude aqui a esclarecer e a elucidar que não há necessidade da droga para fazer parte do grupo. Hoje vê isso dessa forma. Com certeza. Então, que valores começou a transmitir à sua filha? Diferentes daqueles que inicialmente queria transmitir. O primeiro valor que lhe consegui transmitir foi a verdade. Nunca lhe escondi os erros, porque eu acredito que é uma grande forma de aprendizagem o erro. Portanto, acho que o meu passado foi uma grande escola para eu saber aquilo que não devia fazer e aquilo que devia fazer, não é? Porque foi isso que me ensinaram e que este programa me ensina todos os dias, é a aprender com aquilo com a vida.
aprender que a vida tem consequências. Se faço mal, as consequências são mal. Se faço bem, as consequências são boas. E eu fui aprendendo à minha custa. A sua filha sabe todo o seu percurso. Sabe todo o meu percurso. O que é que ela lhe perguntou? E ela não me perguntou nada porque eu sempre lhe mostrei tudo. Sempre me acompanhou para todos os sítios onde eu ia, todos os convívios, porque este programa gera muito esta onda das pessoas depois se juntarem também pelo bem, em vez de ser pelo mal. É um pai muito, muito atento. Não sou um pai galinha, como se costuma dizer, não sei se é assim que se diz, mas estou muito atento e tenho muito orgulho na minha filha, que é das coisas mais maravilhosas. Não há droga nenhuma no mundo que me possa trazer esse sentimento e essa sensação de saber que a minha filha está bem, que a minha filha é responsável, que tem bons valores, que passou por dificuldades também, mas essas dificuldades que a ensinaram a Mas, Carlos, a os seus defender-se. pais também lhe transmitiram bons valores, ou não? Muito. Transmitiram, de uma forma um bocado mais quadrada, mas O que é transmitiram. isso, quadrado? Quadrado não se deve fazer isto, deve-se fazer aquilo e pronto. E o Carlos já não é assim? Diga? E o Carlos dá alguma margem de liberdade nesta altura? Dou. A sua filha tem que idade? 25. 25. 25 É uma anos. mulher feita, portanto É tem já verdade. todos os valores É verdade, incutidos. é verdade. Mas como é que foi manuseando isso? Fui-lhe contando a minha história, principalmente, e sempre que que eu tive algumas dúvidas do que ela estava a fazer, confrontei-a. Disse-lhe, olha, avisei uma vez, qualquer dúvida que eu tenha eu vou-te dizer, na altura. Se levares a mal, levaste, se levares a bem, levaste. E tem sido assim. Teve medo das companhias, dos Muito, grupos dela? Muito, muito, muito. Porque há uma fase, há uma idade, não é? A adolescência, que é a idade da experimentação, a idade do super-homem, a idade em que as pessoas podem fazer tudo que não acontece mal nenhum, não é? E toda a gente passa por essa fase. Toda a gente. Acredita que o seu depoimento é extremamente importante para esta geração e esperemos que uma boa parte consiga ver esta entrevista? Muito, muito. Eu tenho essa experiência, de facto, de outras pessoas de terem mudado a sua vida através do meu exemplo, assim como eu mudei também através do exemplo dos outros. É assim que funciona também, não é? Porque ninguém vira sozinho, e estas coisas não se fazem sozinhas. Não é? Este programa e esta nova maneira de viver, essa segunda oportunidade agarrada, não é? Já me deu coisas que eu nunca pensei. Não é? A sua família perdoou-lhe? Ela perdoou-me logo que me forneceu os tratamentos, estava-me a perdoar, não é? Senão se não acreditasse em mim, não me dava tratamento, não me dava a possibilidade de eu me tratar. Então, quais são os seus valores hoje? Antigamente era um homem ambicioso, virado para os bens materiais. Também. Eu continuo Até a ser onde vai a ambicioso. sua ambição, então? Eu continuo a ser ambicioso. Eu quero me sentir cada vez. Eu quero as mesmas coisas que queria. O quê? Sentir-me bem. Na altura que eu usava drogas também era para me sentir bem. E eu continuo a querer me sentir bem. Mas hoje em dia é com aquilo que faço. Eu sempre que faço uma asneira não me sinto bem. Sempre que faço uma coisa bem, sinto-me bem. Então procuro essa nova forma de estar. E também, um pouco, ou parte, e também é muito importante, a minha felicidade passar pela felicidade dos outros. Também é muito importante, porque eu tive a oportunidade de vir a trabalhar nesta área. O Eduardo treinou-me, entre aspas, não é tipo cãezinhos amestrados, mas formou-me nesta área e depois surgiu a oportunidade e neste momento estou a acabar o curso de Psicologia, estou já no 5º ano e continuo a ficar atraído por esta coisa do comportamento humano que é muito Interessante. Então, interessante. que treino foi esse, Eduardo? Que treino, entre aspas, foi esse? É um curso de aconselhamento que eu tive a oportunidade de proporcionar ao Carlos há 8, 9 anos, em que treinamos, digamos, em termos a nível psicológico, emocional e comportamental. Há muitas pessoas, ex-aditos, que sentem como com um chamamento ou uma necessidade de tentarem, pelo seu testemunho, ajudar as outras pessoas. Porque o que o Carlos estava a falar, que é a realidade, a aprendizagem social, esta modelagem, a forma como as pessoas copiam os comportamentos dos outros, tanto dá para o bom como dá para o mal.
No passado o Carlos deu para o mal, mas agora, atualmente, ele pode ser um exemplo, um testemunho vivo de que conseguiu virar a sua vida toda ao contrário, ser um pai maravilhoso e ser um exemplo, e é um testemunho. Está seguro que já ajudou muitas pessoas? Sim, sim. Em que circunstâncias? Isto é recíproco, isto é uma coisa que acontece em dois sentidos sempre, não é? Cada pessoa que eu tenho uma pequena influência, porque ninguém tem toda a influência numa pessoa, não é? É sempre um conjunto de pessoas que pode ter essa influência. E sempre que eu notei que tive alguma influência na vida dessas pessoas também, eu cresço um bocadinho e fico melhor comigo mesmo, porque ao dizer alguma coisa para outra pessoa, estou a dizer para mim próprio, porque senão não faz sentido esse tipo de partilha, não é? Esse tipo de estar a dizer a uma pessoa o que é que deve fazer, o que é que não deve fazer. A própria pessoa vai descobrir. Para terminarmos, o que é que quer para si e para os seus? Eu quero continuar a ser quem sou, que isso é muito importante, eu não perder aquilo que sou, porque gosto de quem sou. Isso é fundamental, eu não conseguir me derivar, nem conseguir dar valor ou passar a dar valor a outras coisas que não seja o sentir-me bem comigo próprio. E já não está revoltado com o mundo? Já não estou revoltado com o mundo. Isso é uma descoberta engraçada. Eu muitas vezes brinco com isto. Eu continuo a trabalhar com aquilo que me dá prazer para a cabeça. Só que tanto já era tóxico e agora não é. E continua a gostar da música, não é? Continuo a adorar. Obrigada, Carlos. 22 anos de recuperação foram os anos necessários para que Carlos conseguisse admitir tudo o que fez e o que sentia. Hoje é um homem livre, recuperado. A família é o seu pilar. Para a semana estamos de regresso com mais uma intensa história de vida que muitas perguntas irá suscitar. Confesso, termina por hoje. Boa noite. This is the end, beautiful friend.